A paz, igreja. Nossa, que alto. Amém. Estamos aí chegando ao final do nosso curso sobre Elias e Eliseu. Essa é a nossa antepenúltima aula. Depois só teremos mais duas e finalizaremos aí, tá? Vamos orar para iniciar o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pela vida, porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor faz. Que o Senhor venha, ó Pai, conduzir este estudo, que a Tua palavra entre nos nossos corações e que tudo que acontecer neste lugar seja para honrar e glorificar ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A parte do estudo de hoje vai falar sobre os leprosos que estavam na entrada da cidade. E eles vão nos ensinar algumas lições importantes para as nossas vidas. Então, é uma analogia entre o que esses leprosos fizeram com a nossa vida no dia de hoje, tá? Esse é o objetivo do estudo de hoje. O tema da aula se chama Um Dia de Boas Novas, né? Então, nós vemos aí que é algo relacionado até à esperança, né? Só que para nós termos as boas novas, são necessários passarmos por etapas, né? Nós não apenas adquirimos boas novas, nós precisamos passar por fases para chegar a essas boas novas. E o texto base se encontra em 2 Reis, capítulo 7. Não está marcado aí, tá? Só está os versículos, mas é 2 Reis, capítulo 7, tá bom? Quem quiser anotar aí, pode anotar, tá bom? 2 Reis, capítulo 7. O versículo começa lá no 1 e vamos ler até o 15, tá? Ele diz assim, ó. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam-nas também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas dos portões, as sentinelas da porta, proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando os condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão
e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então, o que aconteceu? Vamos entender um pouco antes dessa situação. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 24 ao 31, ele conta que Samaria foi sitiada pelo exército sírio, e dentro da cidade estavam acontecendo coisas terríveis. As pessoas elas enfrentavam fome, doença e morte. É isso que estava acontecendo. Fora da cidade, tinham 4 leprosos que também passavam fome. Aí eles pensaram da seguinte forma: estamos com fome, a cidade também não tem comida. Se a gente fica aqui fora, a gente morre. Se a gente entra na cidade, a gente também morre. Então, o que a gente tem a perder? Não tem nada a perder. Então, eles pensaram o seguinte: tem um acampamento aqui dos arameus, vamos para lá e que matem a gente então. Se não matar a gente, ok, mas se matar também não tem problema nenhum, porque nós vamos morrer de qualquer jeito. Esse era o pensamento que eles tinham. E aí, quando eles entram, eu estou resumindo aqui esse textinho, tá, gente? Quando eles entram no acampamento, eles percebem que não tinha ninguém no acampamento dos arameus. E ali, automaticamente, eles começam a entrar nas tendas e começam a verificar que havia comida, havia ouro, havia prata, tudo que foi abandonado. E eles começaram a se alimentar e a esconder as coisas. Aí nós vamos entender agora algumas coisas que nós passamos, que nós às vezes nos esquecemos de fazer, que é o correto, para nós podermos ter as boas novas nas nossas vidas, né? A primeira coisa se chama o privilégio que nós desfrutamos. Quando eles entram lá, eles falam o seguinte: este é um dia de boas novas. Qual era a verdadeira boa nova? Qual era o verdadeiro privilégio? Era a comida e tudo que eles tinham ali para desfrutar? Não era isso. O verdadeiro privilégio era que os inimigos de Israel haviam fugido. Esse era o verdadeiro privilégio. E essa notícia, ela precisava ser dita de uma forma correta. Então, eles estavam usufruindo de coisas, inicialmente, sem pensar na verdadeira boa nova que era. Qual era a verdadeira boa nova? O inimigo fugiu. O inimigo não vai atacar Israel agora, ele fugiu. Essa era a boa nova. Diariamente, durante 2000 anos, nós vivemos dias de boas novas, inclusive o dia de hoje. A maioria das pessoas, elas estão por aí sofrendo, perecendo, morrendo dentro das nossas cidades, sem Deus e sem esperança. E nós vivemos as boas novas porque pela graça de Deus nós somos salvos. Esse é um privilégio que nós desfrutamos. Então é uma boa nova que nós vivenciamos diariamente. Mas será que essa boa nova ela está sendo propagada da forma correta? Porque nós vivemos a boa nova enquanto muitos afora estão perecendo, estão morrendo com a falta de Deus. Eles não conhecem a Deus, mas nós conhecemos, nós somos salvos, porque nós estamos aqui, nós servimos a Deus, nós fazemos o que Ele quer que façamos. Em partes, eu não estou generalizando para todos, mas eu falo em partes, porque existem muitos que não fazem o que foram chamados para fazer. E é essa a chamada que nós temos aqui, né? Nós temos um privilégio que desfrutamos, mas esse privilégio ele tem que ficar apenas guardado para nós. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. A segunda é o pecado que nós cometemos. Qual é o pecado que nós cometemos? Os leprosos estavam usufruindo tudo, de repente eles param e falam: pera, nós não estamos fazendo certo. O inimigo fugiu, nós não devemos estar aqui somente usufruindo, nós precisamos falar. Então, qual é o pecado que nós cometemos? O pecado que nós cometemos, ele é quando você usufrui de todas as coisas e você não compartilha com quem precisa. O compartilhar, ele é um ato de generosidade que vem ensinado por Jesus, que vem ensinado por Deus desde o início do tempo. E a partir do momento em que você guarda tudo aquilo para você e você não compartilha com as outras pessoas, você também está cometendo pecado, né? Porque a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, compartilhe sobre quem eu sou com toda a humanidade, para que eles também conheçam e tenham a chance de experimentar a salvação como vocês também experimentam. Resumindo, é isso o que ele quer dizer. Nós precisamos compartilhar essa boa nova, nós precisamos compartilhar aquilo que nós temos com aqueles que precisam. E aí, essa situação é que muitos irmãos estão cometendo o pecado do silêncio. É isso que se chama, é o pecado de silêncio. É quando você não fala sobre as grandes maravilhas do Senhor para aqueles que necessitam ouvir.
É quando você permite que o seu irmão pereça, morra, sem conhecer a Cristo, porque você não teve coragem de compartilhar com ele quem é Jesus Cristo na sua vida. Faz 2000 anos que Jesus veio ao mundo, e ainda há milhões de pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha até uma música, né, que o R.R. Soares cantava, e ele falava que existiam mais de 2 bilhões de pessoas que não haviam ainda escutado sobre o amor de Jesus. Existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. Nossa, 2 bilhões é muita gente. Se a gente for pegar 2 bilhões e meio, nós estamos falando de uma quantidade de 25% da humanidade que não conhece a Cristo. É muita gente, 2 bilhões e meio de pessoas. E a palavra ela é bem clara: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é para sermos seletivos, não é para escolhermos para quem nós queremos falar de Jesus. Nós devemos falar de Jesus até para aqueles que querem o nosso mal. Nós precisamos falar sobre Jesus. Isso é uma necessidade que nós temos, é uma obrigação que nós temos, é um mandato de Jesus antes dele subir aos céus. Sentimos-nos culpados quando refletimos no fato de que poucos em nossa igreja realmente se preocupam em proclamar às pessoas onde encontraram a nova vida. Fazem tão pouco pela salvação delas, mas mesmo assim celebram semana após semana a sua própria salvação. Isso é um pecado que nós cometemos. A pessoa está toda aqui domingo, celebrando, glorificando a Deus pela sua própria salvação, e quando sai lá fora não fala de Jesus para ninguém. Não fala como foi o seu encontro com Cristo. Ah, mas eu não sei falar. Você falar do seu encontro com Cristo, você já está falando sobre Cristo. Quando você fala da sua mudança de vida através de Jesus, você está falando sobre Jesus. Você não precisa conhecer a Bíblia de ponta a ponta de cor para você começar a falar de Cristo. Você precisa apenas ter conhecido a Cristo para começar a falar dele. Se você já conheceu a Cristo, você já pode começar a falar dele. E aí, ao se alimentar da palavra, você vai tendo mais propriedade para falar sobre Deus. Essa que é a realidade. Não espere, nós temos um tempo curto. Nós precisamos falar, precisamos abrir a nossa boca, precisamos proclamar sobre o amor de Cristo para o mundo. Amém? Aí vem o perigo que nós enfrentamos. Qual é o perigo que nós enfrentamos? Os leprosos, ele fala, né? Nós não fazemos bem, nós precisamos falar, porque se nós esperarmos, nós poderemos morrer, poderemos ser castigados por isso. A espera deles poderia fazer com que o pessoal do acampamento voltasse, né? Ou, se não, o próprio rei descobriu que eles estavam lá e não falaram nada para ele. Existiriam muitos fatores que poderiam ser prejudicados aos leprosos. Então eles falam, não fizemos bem, se esperarmos, seremos tidos como culpados. E aí, qual é o nosso problema e por que nós nos calamos? Isso é uma reflexão. Qual é o problema que nós temos? Por que a gente se cala? Eu falo por mim, assim, eu sou uma pessoa que eu já falei para vocês, pode não parecer, mas eu sou muito tímido. Eu tenho muita dificuldade de começar a me relacionar com as pessoas. Eu tenho dificuldade de chegar nas pessoas e falar com elas. Eu prefiro que venham até mim. Depois que venham até mim, ok, mas para eu ir, nossa, é um peso tão grande que sem brincadeira nenhuma. Na escola, para eu me relacionar, porque eu trabalho numa escola de tempo integral em que nós temos que o tempo inteiro estar conversando com alunos, estar ali no meio do pátio na hora do almoço, é o tempo inteiro socializando. Eu chego em casa exausto, mais pela tentativa de socialização do que pela aula que eu dou. Porque eu faço um esforço muito grande para eu ter que chegar neles e falar com eles. Isso é um esforço muito intenso que eu faço. E segunda-feira nós estivemos orando por um professor, amigo nosso lá, e aí na terça-feira, quando eu estive com ele, eu tive vontade de falar para ele, nossa, eu orei por você ontem. Nós lá na igreja estivemos orando por você. E eu fiquei a terça-feira inteira querendo falar e eu não consegui falar. Quando chegou na quarta-feira, o Espírito Santo me cobrou. Estava somente eu e ele na sala. O Espírito Santo falou, é agora, ou você fala, ou vai ter um problema aí para você depois. Aí eu falei, não, então vou falar. Aí eu cheguei e falei assim, olha, segunda-feira estivemos na reunião do Ministério de Louvor, e Deus colocou no meu coração de orar por você, e teve um grupo de pessoas que oraram por você. Na hora os olhos dele brilharam, ele falou assim, amém, eu agradeço pela oração.
Ele é um professor que ele está afastado dos caminhos do Senhor. Ele tocava na igreja e agora ele não vai mais na igreja. E eu senti no coração de orar por ele para que ele possa retornar. E eu sinto que no momento em que eu falei aquilo para ele, aquilo entrou no coração dele e ele deve ter lembrado de como é estar na presença do Senhor. Porque ele virou para mim e falou assim: amém, eu agradeço. E assim, ele quis falar mais alguma coisa, só que aí depois quem travou foi ele, porque ele é muito parecido comigo, ele não consegue também ter essa socialização. Mas eu sinto que ali a sementinha começou a ser plantada, mas porque eu tive que abrir a minha boca. Nós precisamos fazer esforços, nós precisamos negar o nosso eu, para fazermos a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer isso diariamente. Quando celebramos nossa paz, significa que perdemos o medo das pessoas ao redor, de nós não formos a elas, elas certamente morrerão espiritualmente. Davi tinha isso em mente quando orou ao Senhor. Então nós precisamos ir até as pessoas, porque senão elas morrerão espiritualmente. E a morte espiritual é algo terrível, porque ele afeta todo o corpo reage. Ele reconheceu a culpa que recai na alma de quem se mantém calado quando deveria falar. E a esse perigo também se referiu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao versículo 15. O pecado do silêncio, ele resultará em perda inevitável dos galardões de Cristo. Os nossos galardões, eles são contados por aquilo que nós fazemos, pelas pessoas que nós levamos até Cristo, por aqueles que nós atingimos, por aqueles a quem nós falamos sobre Jesus. E quando você se cala, você perde o galardão. Você não falar sobre Deus, você perde o galardão. Agora pensa bem, um coração ingrato, como ele pode funcionar? Você tem a sua salvação em Cristo garantida pelo sangue de Jesus, quando você conhece e aceita Ele no seu coração, amém? E aí você não fala sobre Ele. Você já tem a salvação, que é o principal, é um lugar no céu para você. E ainda Deus quer te recompensar com galardão por você fazer aquilo que você é chamado para fazer. E você ainda não faz. Isso é um coração ingrato. Isso é um coração ingrato. Ele deu a vida por você e por todos lá de fora, só que você tem conhecimento disso e eles lá fora não têm. É sua obrigação levar essa informação para essas pessoas. Elas estarem aqui ou não será a escolha delas, mas elas só terão essa escolha se elas conhecerem o caminho. Ninguém consegue seguir um caminho se não souber que ele existe. Nós precisamos anunciar o caminho. E qual é a postura que nós temos a assumir para que essas boas novas, elas sejam compartilhadas com todos e elas venham ser reais na nossa vida? Primeiro, deve haver determinação. 4 homens, eles falaram assim: agora, pois, vamos e anunciemos. Eles foram determinados, eles pararam o que eles estavam fazendo e falaram: agora nós vamos lá e vamos anunciar. Vocês lembram como que os leprosos eram tratados naquela época? As pessoas não podiam chegar perto, eles eram totalmente excluídos, mas eles falaram: nós vamos até lá na cidade anunciar para que o palácio saiba. Mesmo sabendo que eles eram considerados como pessoas imundas, mesmo sabendo que eles eram considerados como pessoas que deveriam ser isoladas, eles tiveram a determinação de anunciar pelo bem de Israel que o inimigo não estava mais lá. Se um crente ganhou 10 almas para Cristo este ano e inspirou esses 10 a também ganharem 10 nos próximos anos, estes 100 ganharão 10 se fizerem isso a cada ano, e o resultado será que no 7º ano terá 10 milhões de pessoas salvas. Então, começando com 10 pessoas, em 7 anos poderemos ter 10 milhões de pessoas. Mas precisamos começar. Nós precisamos começar. Nós precisamos dar o primeiro passo, ter a determinação. Depois que nós tivermos a determinação, tem que ver o quê? Tem que haver unidade. O que é unidade? É todos juntos falar e agir no mesmo propósito. Seguir pelo mesmo caminho. É anunciar as coisas de Jesus para todos juntos. O que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja, que é o discipulado. O discipulado é para haver unidade no corpo de Cristo. O objetivo principal do discipulado é ter unidade no corpo de Cristo, para que todos nós possamos caminhar juntos no mesmo propósito, falando a mesma língua, que é a língua do amor de Jesus. Esse é o objetivo, é ter unidade.
Eles falaram vamos, não foi um leproso que falou eu vou. Eles falaram nós vamos juntos. Nós vamos juntos ali ao acampamento. Nós vamos juntos sair do acampamento e vamos à cidade. Vamos juntos, unidade, todos falando a mesma língua e caminhando no mesmo propósito. Haviam 4 deles e tudo que faziam, eles faziam juntos. Um homem pode fazer muitas coisas sozinho. Agora imagine uma igreja inteira dedicada a testemunhar sobre a salvação de almas. Se uma pessoa sozinha pode fazer muito, imagine a igreja toda em unidade fazendo junto. O quanto não pode ser feito. Depois, deve haver sacrifício. Qual é o sacrifício do versículo 9 que eles falam? Ir, nós vamos ir até a cidade. Eles tinham a escolha de ficar e continuar usufruindo tudo daquele acampamento. Mas eles sacrificaram a decisão de ficar para ir e anunciar as boas novas que eles haviam visto. Então tem que ter sacrifício. Nós precisamos sacrificar. É como eu falei na minha questão de chegar e fazer a socialização. Eu preciso sacrificar quem eu sou para que eu possa fazer a vontade de Deus. Senão eu não consigo falar de Deus para ninguém. Deve haver ministração. A ministração é quando você anuncia, é quando você fala da palavra do Senhor. Isso é ministração. E ali, o que nós vemos o exemplo dos leprosos? Os leprosos falaram para as sentinelas foram e anunciaram dentro do palácio. Dentro do palácio chegou até o rei, e o rei tomou conhecimento e teve o seu posicionamento. Mas isso não foi porque os ajudantes do rei lá de dentro falaram para ele. Foi graças aos 4 leprosos que estavam lá fora. Às vezes, aquilo que você faz não será reconhecido por homem nenhum. Pode chegar multidões de pessoas convertidas através de você, mas ninguém vai reconhecer isso em você. Mas lá em cima, o seu galardão está garantido por Deus, porque Ele reconhece tudo que você faz. E é por Ele que nós precisamos ser reconhecidos. É por Ele que nós devemos fazer, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele e tudo é por Ele. Não importa que as pessoas vão te esquecer, que as pessoas não vão lembrar que foi você que levou elas até Jesus. O que importa é que Deus se lembra, Ele nunca esquece. Anunciar significa abordar alguém e expor-lhe com autoridade e unção o plano de salvação. Falando isso no contexto cristão, tá? Anunciar é abordar alguém e expor-lhe com autoridade e unção o plano da salvação. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos anunciar, ter autoridade que nós já temos vinda dos céus. E a unção vem de Deus. No momento em que nós começarmos a falar, Ele vai trazer à sua memória tudo aquilo que você sabe sobre a palavra, para que você tenha autoridade para ministrar na vida de quem necessita. É o Espírito Santo que vai ministrar através de você na vida de alguém. Não pense que é com o seu próprio conhecimento, mas é com aquilo que você buscou, que o Espírito Santo, através da sua vida, fará as maravilhas de abrir os corações para receber a palavra dEle. E outra coisa, deve haver urgência, né? Os leprosos, quando eles tomam a decisão de ir lá falar na cidade o que aconteceu, eles vão na hora. Eles não falam, vamos terminar de se esbaldar aqui, pegar tudo que a gente quer, depois a gente vai. Na hora que eles pararam, não estamos fazendo certo, vamos lá anunciar. Eles param tudo e vão. Deve haver urgência, o tempo é curto. Jesus está voltando, não há tempo para perder. Negue o seu eu. Passe por cima de todos esses empecilhos que são colocados na sua vida e faça a vontade de Deus. Anuncie as boas novas a quem precisa. Não permita que mais pessoas morram sem o amor de Jesus. Não permita que mais pessoas morram sem conhecer a Jesus. Mostre o caminho ao mundo e o mundo escolherá o caminho que for tocado no coração dele. E quem toca no coração é o Espírito Santo. Ele vai tocar no coração. Os leprosos, eles disseram que se esperarmos, seremos tidos por culpado. O tempo é curto. O perdido está morrendo, Jesus está voltando e as chances estão cada dia menores. E o que acontecerá quando o povo de Deus estiver disposto a ir e contar? Olha só as maravilhas que vai acontecer. Primeiro, os leprosos contaram a um porteiro do rei, certo? Eles anunciaram ao porteiro, um grupo pequeno de pessoas. Os porteiros contaram para outros porteiros. E esses outros porteiros
Eles contaram dentro do palácio até que chegou ao rei. E o rei, ele anunciou a cidade. E todos assim tiveram a bênção derramada sobre si, de saber que o inimigo já não estava mais lá à porta, que o inimigo havia fugido. Então a bênção ela inicia através da atitude de um grupo pequeno de pessoas e se espalha por toda uma cidade. Amém? Amém. Que isso entre no coração de cada um de vocês, para que vocês possam fazer a vontade de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por este estudo, obrigado pela Tua palavra, e que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos dispostos a fazer o sacrifício para anunciar a Tua palavra ao mundo, Senhor. Que as pessoas que são colocadas na nossa frente sejam para que nós possamos fazer a Tua vontade na vida delas, ó Pai, de falar sobre a Tua palavra e do Teu amor, ó Pai. Que o Senhor possa tocar os corações dos perdidos, Senhor, através da nossa vida, e que pessoas possam ser salvas, possamos povoar os céus, ó Pai. Que não haja mais morte de perdidos sem o Senhor, mas que haja, Senhor Jesus, pessoas que morreram e se encontrarão contigo porque conhecem a salvação, através das nossas vidas. Esteja com o culto, com a palavra, com tudo o que acontecer neste lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém.